Mieloma múltiplo, você sabe o que é? O que a gente pode encontrar na morfologia? Quais os exames mais alterados com maior frequência? Tudo isso eu te conto agora porque é hora de Me Conta Mais. Entra a vinheta, caramba. Mas antes de começar, é muito importante que você ative o sininho aí e também se inscreva no canal, é muito importante para a gente continuar crescendo. O mieloma múltiplo, então, é uma neoplasia de células B, ou seja, a gente tem os linfócitos T e B e a gente então vai ter uma multiplicação, uma proliferação dessas células B. Consequentemente, essas células B, elas vão se transformar em plasmócitos, que são os produtores dos nossos anticorpos. No entanto, como se trata de clones malignos, essa doença ela tem por característica uma produção exagerada tanto desses plasmócitos como também dos anticorpos que são produzidos. Normalmente a gente produz muitos e muitos tipos diferentes de anticorpos. Nessa patologia, no entanto, a gente tem a produção de um único tipo. E para piorar, então, esses anticorpos nem essas células vão ter funções, ou seja, só estão ali, assim como nas leucemias, né? Somente as células vão ocupar espaço, assim como os anticorpos. Qual a primeira coisa então que eu tenho que ficar atento no meu hemograma? Como vocês acabaram de ver aqui, essa associação é feita por conta da alta proliferação realmente dessas células que acabam ocupando grande parte da medula óssea, ficando assim então com a coloração azul bastante intensa. E não sei se vocês perceberam aqui, antes a gente tinha uma hemácia e uma plaqueta, só para representar as outras séries, né? Então é muito comum de acontecer nesses casos, cerca aí de 2/3 dos indivíduos que possuem essa patologia, eles cursarem com anemia. É um quadro bastante comum nessa patologia. O que pode ocorrer também é que a gente pode ter a diminuição aí das contagens de plaqueta e também dos leucócitos. O mieloma múltiplo, então, é uma doença bastante agressiva que faz com que a gente tenha uma proliferação tão alta que as outras séries elas vão ficar diminuídas porque a medula óssea está ocupada pelos plasmócitos, onde a gente não tem mais espaço para mais ninguém. Mas o mais comum nesses casos realmente é a anemia. Em relação à morfologia, um quadro bastante clássico nessa patologia é a formação daqui do rolô eritrocitário. O que é isso? É aquele empilhamento das hemácias, exatamente pela elevação de proteínas. E aí já tá mais uma dica importante, né? A gente pode sempre checar aqui a morfologia presente dos rolôs. Estando presente, a gente pode associar com a elevação das proteínas plasmáticas. Você lembra por quê? Exatamente esse cara que está aqui, que é um plasmócito, ele é responsável pela produção dos anticorpos e os anticorpos eles são proteínas. E como a gente falou, eles produzem uma quantidade muito grande desses anticorpos que vai parar na corrente sanguínea e por conta disso a gente pode verificar a elevação dessas proteínas plasmáticas. Consequentemente, a gente também pode verificar o quadro de proteinúria, ou seja, a presença aumentada de proteínas na urina. Só para a gente relembrar por que o rolô ele acontece. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem normalmente as nossas hemácias, estão bem separadinhas, né? E elas se repelem por conta de um potencial que está representado aqui por essas ondas, que a gente pode ver também, que é chamado de potencial zeta. É esse potencial, como eu disse, que repele, faz com que essas hemácias elas possam se repelir. E aí, quando a gente tem a elevação das nossas proteínas, que aqui está representada por essas bolinhas amarelinhas, a gente vai ter a formação do rolô. Veja só, elevou a proteína aqui, o rolô ele vai poder acontecer. E isso acontece somente no mieloma múltiplo? Obviamente que não. A gente tem outras condições que essa proteína plasmática elas também podem se elevar. Mas saindo ainda um pouco mais da hematologia, como a gente também falou anteriormente, essa doença ela se caracteriza por um quadro de infiltração severo também. E essa infiltração ela ocorre na matriz óssea.
Dessa forma, pessoal, eu vou ter a liberação de um elemento que é muito importante para a gente também, e aliás, para a própria formação dos ossos, que é o cálcio. Então a gente pode ter também, e é um quadro clássico também, de hipercalcemia. Os indivíduos que possuem a patologia do mieloma múltiplo, eles cursam também com fraturas recorrentes, exatamente por essa questão aí de infiltração dessas células. A gente tem outro órgão que também sofre bastante com essa questão da infiltração, que são os rins. Logo, a gente também vai poder verificar a questão dos marcadores renais. Ureia e creatinina, por exemplo, elas costumam estar elevadas nessas situações também. Claro que isso vai depender também da evolução da doença, né? Os casos mais graves a gente vai encontrar valores muito mais alterados. E uma pergunta muito importante: anticorpo faz bem para a saúde? Sim. Que esquizofrenia é essa? Eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo. E anticorpo sem função faz bem para a saúde? Obviamente que não. Então, esses indivíduos também, eles podem ter quadros recorrentes também de infecções. Assim, a gente também vai poder verificar no setor de bacteriologia, microbiologia, para poder checar essas questões das infecções. É claro, eu vou somando todos esses exames, todas essas informações, para a gente já suspeitar desse quadro. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma tenha ajudado você. E como a gente já está íntimo, eu vou pedir para você comentar aí que patologia que você gostaria que a gente fizesse aqui, para a gente fazer esse jogo realmente de associações em outros setores que não seja somente a hematologia. E antes disso, é muito importante que você deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo para pelo menos um amigo, é muito importante pra gente. Agradeço novamente por ter visto o vídeo até o final, forte abraço, tchau, tchau.